Ó, comecei de novo. Vê se apareceu aí. Aí, visualizar. Oi. Ó, tá certinho agora? Agora parece que sim. Então tá bom. Eu coloquei todo mundo aqui pra ir me falando. Ó, a Fernanda chegou. Que bacana. A Márcia tá aí pertinho? Eu tô vendo o celularzinho aí. Sim, sim. Ótimo. Então vamos lá. Vamos Para a lá. gente falar de inteligência emocional, a gente precisa levar em consideração algumas, algumas premissas, né? Primeiro, para que a gente possa pensar em fazer ou ter ou não inteligência emocional, nós precisamos entender que nós precisamos fazer o autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que a gente consegue entender quais são os nossos desafios e lidar com as nossas aspirações, com os nossos problemas, com as nossas dores e também como lidar com o mundo externo, né? Como lidar com a necessidade do outro, como lidar com os problemas dos outros e muito mais que isso. Como é que eu faço essa interação dos dois mundos para que eu tenha bons resultados? Na vida, o que permeia a vida e as nossas entregas, o ser legal ou não ser, ser positivo ou não, são as nossas relações, né? É como nós nos relacionamos com as pessoas é que nós conseguimos ter resultado ou não. Porque é sempre aquela história, um que indica outro, que indica outro, que indica outro, e se você não tiver condições de lidar com o estresse, condições de lidar com desafios diários, dificilmente você consegue fazer boas entregas. Então, hoje, quando a gente fala da pandemia, por que as pessoas estão passando por tantas dores? Porque elas estão tendo que olhar para um caminho, tendo que olhar para algo que elas nunca precisaram olhar ou não era importante. Porque na nossa cultura, no Brasil, nós nunca fomos incentivados a pensar ou falar em inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é o quanto eu me conheço, conheço os meus sentimentos, conheço quando eu vou chegar no meu limite, conheço quais são os objetivos, conheço o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar e como eu tenho que fazer para chegar até lá. Então, pensando nesse processo, é interessante você também trazer a sua visão de inteligência emocional pelo processo que você passou esses 21 dias e qual foi a mudança de mindset que você teve, que você compreendeu que você precisava ajustar algumas coisas. Eu acredito que a inteligência emocional é um treino diário, mas muito mais que isso, acho que na vida a gente precisa ter objetivo claro e definido. A gente precisa ter um motivo para poder viver, um motivo para poder acordar, um motivo para poder fazer escolhas. E se de repente a nossa vida está sem nenhum rumo, e aí eu não estou falando de grandes objetivos, estou falando de levantar e fazer o que tem que ser feito durante o dia, você também perde a capacidade de exercitar a inteligência emocional. É verdade. O que mais foi a grande mudança de mindset, eu acho que ela, no meu caso, foi relacionado à ancestralidade, né? A autorresponsabilidade, porque eu ainda entendia que me colocava no papel de vítima, né? Então, eu sou assim por conta que eu tive uma educação assim, assim, assado, a minha mãe isso, e aí essa autorresponsabilidade que me foi no primeiro momento falado, você também precisa fazer a sua parte, né? E é um processo, eu queria falar assim, que o que foi para mim assim, esse processo dos 21 dias? É um processo, eu ainda estou bem no início, né? Então eu ainda consigo hoje falar assim que eu consigo enxergar aonde eu estou, eu consigo ter o conhecimento, eu ainda não consigo aplicar o conhecimento, né? Porque eu acho que vai ser agora do dia a dia mesmo. Mas o que mais me transformou foi essa relação familiar, assim, porque era uma questão que para mim me causava muito assim. Porque é igual. Eu fui criada, Ana, agora eu vou falar assim uma particularidade. Eu fui criada
para eu ser o homem da situação. Se vira. Você que tem que fazer. E eu levei isso para o meu relacionamento, no meu casamento, durante 3 anos. Eu era o homem, eu mandava. Eu desmandava, eu fazia. E aí eu tava vendo que eu tava fazendo isso com a minha filha também. E aí eu acho que ela vai ter um modelo muito masculino, né? Porque sempre é na minha mão, na minha mão, na minha mão. E não pode ser. O que eu aprendi no treinamento é 50-50. E hoje eu já consigo entender. Opa, eu tô passando. Por exemplo, esse monte de colorido aqui. Quem me conheceu há um ano atrás, que foi quando Aceleradas entrou na minha vida, para você ver o tanto que você fez um papel maravilhoso na minha história. Quando eu entrei em Aceleradas, gente, é um programa de aceleradoras de carreira, então, para mulheres pretas. Então, para a gente, esse autocuidado, essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento de mindset. Eu não passava um batom, imagina um brinco. Eu não tinha nem colar. Eu estava falando para a Agnes, a Agnes é minha filha, eu falei, eu não tinha nada disso daqui. Um leicinho tem um para cada cor, um para cada momento. Eu não tinha isso. Porque, para que isso? Né? Isso me mostra muita fragilidade. Eu tinha que ser o homem forte. Né? Então, quando vocês, principalmente nesse treinamento de 21 dias, opa, você tem seu lado masculino e você tem que honrá-lo, mas você tem seu lado feminino e você tem que honrá-lo. Não tem 80 e 20, é 50-50. Então foi essa relação, né, de que que não é ruim demonstrar que, olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo. Isso daqui vai além para mim. É seu, eu não consigo. Eu não, veio abraçando. A hora que eu vi, eu estava dentro de um peso tão grande que eu externava em doença, uma alergia, assim, não durmo, não nada. Eu falei, não, mas tá errado. Tem coisa que não é minha, eu tô carregando. Eu acho que foi muito isso, essa questão da inteligência emocional, entender que eu tenho os dois, e que os dois precisam funcionar, né? E o respeito, como a gente está nesse momento de Dia das Mães, o respeito às minhas origens, o respeito à minha mãe, o respeito ao meu pai, tanto que isso faz diferença, né? Sim, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando que existe toda uma... Quando a gente fala de ancestralidade, fala de movimentos sistêmicos, constelação sistêmica, a gente está falando que sempre tem pessoas que vieram antes de nós e que nós somos influenciados por essas pessoas também. E quando nós somos influenciados por essas pessoas, a gente tem algumas escolhas a ser feitas, né? Uma ou a gente vai honrá-los fazendo as coisas melhores, ou a gente vai utilizar o quadro para reclamar e dizer que a vida é difícil e que aprendeu por conta disso. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando que também a gente aprendeu esse autoconhecimento dos nossos pais. Então, se nossos pais tinham uma ferramenta para nos ensinar, embora pode não ter sido o que a gente gostaria, foi o melhor que eles tinham para dar. E muitas vezes nós passamos o tempo reclamando que os nossos pais poderiam ser mais amáveis, os nossos pais poderiam ser mais legais, os nossos pais poderiam passar muito mais tempo com a gente. E uma coisa que precisa ficar muito claro para todos nós que estamos nessa live é que a responsabilidade dos nossos pais era só nos trazer para cá. Eles já nos trouxeram. Então, daqui para frente, a responsabilidade de tudo que acontecer é nossa. E o que a gente faz? Nós entramos num quadro de sou criança para sempre. Então, toda hora os nossos pais têm que voltar sempre a nos resgatar, porque nós não compreendemos que a única responsabilidade dos pais é trazermos para cá. Quando a gente tem essa noção, nós paramos de cobrar dos nossos pais o que eles não tiveram. Então, os nossos pais só deram para nós o que eles aprenderam. Automaticamente, nós só vamos dar para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, o que nós aprendemos. Quando nós falamos de constelação sistêmica, falando de movimentos sistêmicos e ancestralidade, nós estamos falando que
Todos nós, homens e mulheres, temos 50% mulher, 50% homem. Quer dizer, 50% feminino, 50% masculino. Quando nós falamos de Brasil e falamos de mulheres pretas, muitas vezes nós ficamos sozinhos com os nossos filhos e automaticamente acreditamos que precisamos ser o homem da relação. E não existe substituição para o masculino. Só para ficar bem claro, eu posso até querer tomar o lugar do meu marido, tomar o lugar do meu pai, tomar o lugar do meu filho, do meu irmão, mas eu nunca vou conseguir trazer essa energia masculina, porque isso é só deles. E não é à toa que existe o masculino e o feminino, que é uma união das duas energias para que a gente possa estar inteiros. Quando nós entramos numa relação esperando muito do outro, esperando normalmente quando nós estamos curados, nós saímos buscando os nossos pais. Né? Então, o homem vai buscar a mãe e a mulher vai buscar o pai. E a partir daí começamos a reproduzir sentimentos, pensamentos e ações que nos colocam à deriva. Por quê? Quando nós não permitimos que os nossos pais cuidem da gente, quando nós achamos que nós somos muito melhor que eles e entramos nessa seara de querer cuidar, de querer dizer o que eles têm que fazer ou julgá-los, nós estamos tirando tanto a energia deles, a força de ação, quanto estamos tirando a nossa força de realização. Por quê? Eles é que nos sustentam. Não interessa se você sabe mais, se você sabe menos. Eles vieram antes. Logo, a energia, a força de realização do pai, do caminho do pai, a força da prosperidade, do sucesso da mãe, só acontece quando nós recebemos eles com todo o amor possível e eliminamos ou diminuímos o julgamento. Passamos a aceitar, passamos a compreender e entender que eles só deram o que eles tinham. Então, parar de querer cobrar de pai que eles sejam super mães, super pais. Eles não vão ser, porque eles são tão humanos quanto nós. Quando nós compreendemos que os nossos pais também podem errar, a vida fica muito, mas muito mais leve e muito mais que isso. Quando nós nos propomos a receber essa energia e essa força, olhando para o que é positivo. Quando eu falo da minha mãe, por exemplo, a minha mãe era uma comunicadora maravilhosa, nata. E isso é uma coisa que eu repeti e repito, que eu busquei da minha mãe e busco um aprendizado. Só que tinha um outro lado da minha mãe que era de passividade que eu não conseguia compreender. Hoje eu aceito, mas é uma coisa que eu repito. Então, com as ferramentas que nós temos hoje, tanto emocional, quanto financeira, quanto intelectual, nós podemos ser melhores. A questão é que nós ficamos olhando lá para trás, de quando a gente era pequenininho e esperava que a mãe pegasse a gente e ela não pega, e a gente culpa essa mãe e esse pai pelo resto da vida, por tudo de ruim que acontece com a gente. É verdade. Uma das frases que você fala que me deixa bem, assim, que norteou bastante o meu caminho agora, principalmente na questão da gestão, né? Eu sou profissional de educação física e faço a gestão de uma academia aqui na cidade de Franca. Olha, eu estou em Franca, gente, Franca é bem longe. E aquela frase, o que você faz com isso? Essa frase é uma frase assim que virou um mantra, porque é o poder do agora, né? Agora, tá, isso daí é seu plano futuro, e agora? O que você tem agora? O que você faz agora? O que você tem como projeto nesse momento, né? Então essa frase faz com que eu não pare, que sempre a solução seja assim, um norteador para todas as relações, para todos os momentos, né? E é uma questão assim bem bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento que todo mundo... teve um vídeo seu que me marcou bastante agora na quarentena, que você falou que foi uma pergunta de uma pessoa, que essa pessoa falou assim que estava confusa pela incerteza do amanhã. Né? E aí essa frase, todo mundo tá falando essa frase a todo momento, de incerteza do amanhã. E eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto aí. Adoro falar sobre ele porque nós vivemos uma ilusão, né, gente, de que a gente tem controle sobre o amanhã.
O maior desafio nosso, e porque está sendo tão difícil passar por essa quarentena, é a falsa ideia de que eu sei como é que vai ser amanhã. É a falsa ideia que eu vou voltar a trabalhar amanhã. É a falsa ideia que eu estarei viva amanhã. Então, quando a gente entra nessa seara de criar ilusão, de que tudo vai melhorar, vai ser como antes. Não, nada vai ser como antes. E não sou eu que estou dizendo, é a economia que está dizendo, é o número de mortes que está dizendo, é o número de empresas que está fechando, é o número de relações que estão se diluindo, é o número de relações que estão se fortalecendo. Então, a tendência de nada ser mais como 2020, janeiro de 2020, é grandiosa. Só que eu ainda quero acreditar naquela ilusão de que o amanhã vai ser diferente. E vai ser diferente como? Vai voltar a ser como antes. Uma decisão que eu acredito que todos nós temos que tomar é olhar daqui para frente. Passando essa informação que você me disse agora, eu tive duas intervenções hoje. Uma falando que, putz, eu ouvi o que você disse, mesmo não querendo ir para o online, me reorganizei, trouxe o meu trabalho para o digital e hoje eu faço muito mais dinheiro do que eu fazia ontem. Isso é um dos exemplos. Pode doer, pode ser chato, mas tudo que está acontecendo é maior que nós. E nós temos que nos movimentar para que as coisas aconteçam. E o movimento acontece agora. Ah, vou esperar amanhã para voltar tudo ao normal. Morreu. Vou esperar amanhã para... Já não existe mais. Então, qual que é a nossa responsabilidade no hoje? O que eu posso fazer hoje para que realmente eu tenha um amanhã? E no sentido que estou dando o meu melhor nas coisas que eu estou fazendo para que eu possa alcançar um objetivo. Nossa, uma outra semana, mas eu fiz toda uma projeção de um ano. Gata, vai ter que mudar. As coisas se transformaram, você também vai ter que se ajustar. Uma outra que diminuiu o salário dela, uma empresária diminuiu o salário dela, mas não diminuiu dos funcionários. É triste você ter que diminuir? Mas é a realidade. É a única forma de manter essas pessoas empregadas no futuro próximo. Porque nós vamos passar por uma recessão. E aí essa ilusão de que nada está acontecendo, essa ilusão que eu posso sair para a rua, fazer o que eu quiser porque não está morrendo ninguém, porque o presidente está dizendo que não está morrendo, isso acontece para quem tem grana, que conseguiu se virar. Os pobres estão morrendo a rodo e ninguém está preocupado. Então, tem coisas que... existe sim uma responsabilidade do governo, existe sim uma responsabilidade da sociedade. Agora, qual é a minha responsabilidade? Será que eu estou conseguindo cumprir a quarentena de uma forma positiva? Será que eu fiquei sem trabalho, não sei o que fazer? Eu estou fazendo uma lista de todas as minhas habilidades e como eu posso utilizar ela agora a meu favor para ganhar grana? Então, quando a gente fala de se reinventar, a gente está falando que a gente só olhava uma janela. Agora a gente vai ter que olhar todas as janelas da casa e também todas as portas até arranjar uma solução. Pode ser que seja uma solução positiva? Sim, pode ser que seja negativa? Também, mas pelo menos você está agindo. Então, quando eu pensei nesse processo de inteligência emocional desse programa, foi nesse sentido da ação. Não existe amanhã se você não fizer nada hoje. Não existe. E eu também tenho certeza que, por mais desafiador que esteja nesse momento, é para uma melhora para o ser humano. Nós estamos nos reinventando, nós estamos voltando a nos relacionar com nossos familiares, que a gente via uma vez por semana, mesmo morando junto. Nós estamos descobrindo habilidades que nós já tínhamos, mas que nós não utilizávamos. Então, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que existe sim grandes possibilidades, existe sim também um problema, mas eu vou focar no quê? Na solução, eu vou focar no problema. O problema já está aí. Ele não vai mudar só porque eu quero. Mas a solução depende de mim. Então, não existe fracasso, não existe certo, não existe errado, existe o resultado. O que você está fazendo para conquistar o resultado que você busca? E isso também tem a ver com ancestralidade. Quando você para fazer sua lista, tem coisas que você começa a resgatar. Por exemplo, eu moro com a Márcia, eu não cozinho, e a Márcia, a gente faz uma troca e a Márcia cozinha. E a Márcia, depois que ela também passou pelo curso, tá maravilhinda, e ela começou a fazer pratos diferentes. E ela fez um bolo que não precisa de farinha, acho que é farinha de rosca só que usa, não precisa de farinha branca. Ficou fantástico o bolo. E ela gosta de cozinhar, o irmão dela também gosta de cozinhar. Gente, é uma habilidade que hoje as pessoas estão precisando.
Por que não fazer dinheiro com essa habilidade? Não sei. Não sei se vai vender. O não sei, a gente também sabe que ninguém sabe. Agora, se eu não fizer nada, é lógico que eu não vou saber se vai dar certo. Então, sair dessa zona do medo, porque ela existe, e ela não existe só para mim, ou existe só para a Flávia, ou existe só para a Márcia. Ela existe para todos nós. Porque realmente nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como também nós não sabíamos antes. Mas antes eu tinha um trabalho para voltar. Hoje eu não sei se eu tenho mais esse trabalho. Antes eu tinha uma rotina que eu odiava a rotina. Mas mesmo assim eu seguia a rotina. Era o que eu tinha. Então hoje é a oportunidade de repensar os seus valores, repensar os seus relacionamentos, repensar as suas amizades, repensar o seu trabalho, porque nada vai ser como janeiro de 2019. Verdade. Não, 2019 não, 2020. 2019 também, né? É muito interessante, eu não sei se todo mundo já assistiu, mas a série da Michelle Obama, o filme da Michelle Obama, tem um momento que ela fala muito do olhar para dentro. Que quando a gente para de colocar no outro toda a responsabilidade das nossas vitórias, da nossa felicidade, né? Quando a gente para de colocar no outro e começa a enxergar que nós temos esse poder, né? O tanto que é transformador, né? A gente começa a igual você falou isso no vídeo, o papel da vítima, né? A gente para de sair a vítima e começa aquela questão da autorresponsabilidade, né? Eu consegui enxergar o que eu tenho, quais são minhas possibilidades. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante no curso? Eu peguei um hábito, tá aqui meu caderninho, gente, de escrever as palavras de gratidão. Todo dia de manhã faço a respiração, né? Que é uma outra questão, Ana, que aí entra dentro da minha questão como educadora física. Toda vez que eu vou fazer um exercício, toda vez que eu vou fazer todo um trabalho de força, de intensidade, eu preciso me atentar à respiração. Porque se eu não respiro no momento certo, qual que é o momento certo? Vou fazer um movimento. O momento do movimento de força é o movimento da respiração. Solta o ar. Quando eu não me atento a isso, eu fico muito mais cansada do que talvez quando eu respiro no momento certo. Quando você fala, acorde, respire, entenda-se, né? Aí eu coloco outra coisa, acorde, respire, alongue-se, já está na cama, alonga, se toca, porque você e essa relação com você, e agradeça, né? E o exercício era agradecer por coisas diferentes. Então eu tinha que acordar e eu falava assim, gente, mas eu vou agradecer a mesma coisa. Eu acordei, isso daí mas você agradeceu ontem, hoje tem que ser outra coisa. E aí a gente esquece das maravilhas que a gente tem, né? E aí chega uma hora e fala assim, não sei mais sobre o que eu vou agradecer. Gente, eu cheguei nesse ponto. Aí eu comecei a escrever, porque não, eu tenho mais coisas para agradecer. E aí eu faço um caderninho da gratidão, um caderninho vermelho, que eu faço o caderno da gratidão e vou colocando as 3 palavras diárias, né? Virou um exercício, né? E é uma relação bem bacana quando você consegue colocar essa gratidão a tudo que você recebe, né? Queria que você falasse um pouquinho também dessa relação da gratidão, né, nesse processo. Eu sempre fui muito otimista. Eu sou bem mal-humorada, né? Eu sou bem mal-humorada. Mas eu sou muito otimista e acredito que a vida é sempre muito positiva e amorosa para todos nós, dependendo do ponto de vista. Porque eu acredito que quando você tem uma mente, que você consegue concatenar as ideias, consegue organizar as coisas, já é uma grande dádiva. Quando você tem o corpo perfeito e você pode falar, você pode gesticular, você pode fazer um exercício, já é uma grande dádiva. Então, qual que é o desafio do ser humano? Nós focamos muito no que não temos, porque nós somos programados para ter, não somos programados para ser.
Quando você consegue fazer um exercício, e o exercício que eu trago no programa é muito simples, porque não exige que você passe horas, só exige que você faça 3 vezes. Inspira em 4, segura em 4 e solta em 4. 3 vezes. Já é suficiente para o seu cérebro começar a oxigenar e ver as coisas de uma forma diferente. Porque normalmente a gente sai da cama correndo, vai fazendo as coisas, e tem um estudioso que diz que os 30 primeiros minutos do seu dia faz toda a diferença. Então, quando a gente fez esse treinamento, tinha a questão dessa respiração, e nós tínhamos que todos os dias agradecer por 3 coisas diferentes. Como diz na PNL, tudo que você foca se expande. Então, quando você procura um motivo para agradecer, mais motivos você terá para agradecer, e você parar de focar no que você não tem, ou no que não é ruim, ou tem que melhorar. E todas elas me falaram a mesma coisa. Ai, que desafio! Agradecer por 3 coisas diferentes todos os dias. Eu agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã, pelo meu trabalho, eu agradeço por comer. Eu falei, então, você agradece pelas plantas? Você agradece por ter um celular? Você agradece por ter um slim? Você agradece por ter uma mesa? Parece muito bobinho, mas é um exercício que vai trazendo para a gente um sentimento de realização. Um sentimento de que, nossa, eu tenho tudo isso. Um sentimento de que, se eu tenho tudo isso, é possível eu ter muito mais. Então, a gente entra, quando a gente fala de gratidão, a gente entra numa frequência onde a gente para de focar no que a gente não tem, a gente para de focar no que é ruim, e nós focamos no que nós temos. Começamos a focar no que é positivo. Eu tenho uma cadeira, é quebrada, mas eu tenho uma cadeira. Agradeço pela minha cadeira. Eu agradeço porque eu tenho uma torneira. Tá pingando, mas eu ainda tenho uma torneira. Então, e não é ver o mundo cor-de-rosa, o mundo de Alice. Não. É simplesmente você criar uma energia vital que te permite pensar em novas possibilidades. Putz, que legal. Hoje eu consegui, tem outros exercícios também que elas tinham que eu até passei no final, que é o Minuto Excelência, que era para elas dizerem o que elas desfrutaram naquele dia. Às vezes você come uma coisa muito gostosa, ou às vezes o fato de você ouvir uma música, ou de você participar dessa live, te fez tão bem, mas você esquece de lembrar que isso é positivo, você esquece de lembrar que isso vai te trazer novas possibilidades. Então, quando a gente entra na questão da respiração, que não precisa ser 1 hora, eu, por exemplo, não consigo fazer 1 hora. Eu só consigo fazer no máximo aí 5, 10 minutos. Não quero fazer 1 hora, não acho que eu preciso de 1 hora. Então, eu me organizo para fazer neste tempo. Então, uma outra questão do autoconhecimento é o quanto eu me encaixo nas regras que trazem para mim. Então, por que eu coloquei inteligência criativa? Porque são milhões de perguntas e cada uma delas respondeu de forma totalmente diferente. Por quê? Eu preciso respeitar o seu mapa de mundo. E o que é o mapa do mundo? A forma como você vê as coisas, a forma como você vê o amor, a forma como você vê a brincadeira, a forma como você vê o relacionamento. É totalmente diferente para todas nós. Então, são 3 fases nesse treinamento, onde cada uma dessas fases nós olhamos para nós de uma forma diferente. Então não dá para impedir que as pessoas respondam todas iguais o que é inteligência emocional. Cada uma tinha uma visão de inteligência emocional e quando ela trouxe isso para o consciente, ela consegue se reorganizar melhor para tomar melhores decisões, baseado nos valores dela, nas crenças dela, no que ela acredita. Não no que é imposto por mim, ou que é imposto pela sociedade, ou até mesmo imposto pela inteligência emocional. Então, o autoconhecimento, ele passa por isso. O que realmente é importante para mim? E é este momento, ele está fazendo a gente pensar, o que é importante? O que vai me fazer bem? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que limpar a casa todo dia. Para quê? Se nem visita eu vou receber. Eu posso limpar depois, eu posso limpar amanhã. Então, é sair dessa necessidade de servir o outro e começar a servir a si mesmo. No início parece meio difícil, porque a gente é criado para sempre servir o outro, mas você só é capaz de servir o outro quando você se serve. Então, e isso foi sempre foi uma coisa minha. Eu nunca deixei de fazer para mim para fazer para o outro. Porque eu acredito que eu só dou o que eu tenho. Se eu não conseguir me organizar, se eu não conseguir ter inteligência emocional, se eu não conseguir olhar para um processo, embora eu tenha vontade de estapear a pessoa, eu respiro, dou um sorriso de criança e deixo meu cérebro pensar numa outra possibilidade, eu não vou conseguir repassar isso para nenhuma outra pessoa.
Eu não vou conseguir fazer uma live falando sobre inteligência emocional se no primeiro minuto eu sou brava demais. E eu sou brava mesmo, isso já é fato. Dizem que eu sou muito séria, eu não acho. Mas são coisas que são características. Então, são coisas que a gente precisa entender. Tem coisas que sou eu, né? Eu sou assim. O que eu tenho que fazer é me adequar, me organizar para dar o melhor de mim em qualquer relação. É o que eu falo, qualquer pessoa que passar pela minha vida pode dizer o que quiser de mim, menos que eu não fui transparente e que eu não dei meu melhor naquele momento. Pode ser que no momento ela pode não enxergar, mas com o tempo ela vai entender isso. Porque é isso, a gente não dá o que a gente não tem. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente quer exigir de quem veio antes um comportamento, uma condição que ele não teve essa oportunidade ou não teve esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, a pergunta sempre é, o que eu vou fazer daqui para frente com a informação que eu tenho? Eu posso guardar na gavetinha, reclamar, culpar alguém, ou eu posso me apropriar dessa informação e ver como é que eu posso ajustar a minha vida. É verdade. Eu lembro na live hoje de manhã, uma frase sua que me marcou muito, foi você, na fala junto com a Cacá, você falou uma frase assim, servir com inteligência, né? Que a gente sai desse papel de servir por servir e a gente começa a transmitir essa inteligência. Eu acho que é muito do que eu faço nessa página. Essa página chama Hidrojoy. Por que ela chama Hidrojoy? Eu tenho um trabalho como educadora física na água. Dentro da água, minha busca de conhecimento, minha busca de saber entender mais e mais e mais me levou por vários caminhos. E um deles, eu lembro até quando a gente começou Aceleradas, era falar sobre o que eu tinha, né? Aí eu falei, meu nome é Flávia, cuspi um monte de coisa, era um pitch. E aí eu cuspi um monte de coisa e aí eu falei, nossa, mas ficou ruim. Porque eu falei e não falei nada. O que é esse projeto da Hidrojoy? É transmitir essa inteligência. Eu fiz 2 cursos dentro da hidroginástica, que hoje, para um professor se considerar como professor de hidroginástica, ele tem que passar por pelo menos por uma das certificações. A primeira certificação é uma certificação americana. Eu sei que tem muita gente aqui que não entende muito essa questão da educação física. Mas como que funciona a hidroginástica? A minha linha de raciocínio é que eu quero levar a atividade física para as pessoas de forma que atinja todas as idades, todas as pessoas e que eu não machuque e não lesione. Então, o que eu fiz para me trazer as pessoas para dentro da água? Eu fui estudar. Então, eu fiz uma certificação americana que aqui na minha região são poucas pessoas que fizeram, né? Chama AEA, Aquatic Exercise Association. Você tem 2 horas para fazer uma prova de 100 questões, fisiologia pura, anatomia, postura de professor. Então, super difícil, é um OAB da água. E você tem que acertar 70%, né? Eu acertei 78 questões, super tenso, foi um momento super tenso. Porque nesse momento, Ana, eu estava atravessando um momento na minha vida de descoberta de um câncer, de muitas perdas, de muitas histórias, um momento de descobrir que eu era frágil, que eu ia precisar de alguém, né? Então, e eu falei, não, mas eu não vou abrir mão, esse é meu inegociável, eu vou até o final porque eu quero essa certificação. Então, quando eu decidi fazer essa página, eu falei, eu vou transmitir a minha inteligência, eu vou servir com a inteligência. E eu acho isso bem importante, porque eu não sou uma boa servidora, assim, igual a Márcia, na comida, na limpeza. Essa parte realmente não é minha. Não é minha mesmo. Eu gosto de fazer quando eu quero. Mas na inteligência, o tanto quando eu comecei a acelerada, de poder rever, de poder falar de uma certificação que poucas pessoas tentaram e não conseguiram.
E eu era uma das poucas que tinha. E quando eu fui na gestão, quando eu comecei a administrar uma empresa, hoje uma academia de renome aqui na minha cidade, eles são mais de 30 funcionários, coordenar e administrar, toda a minha bagagem, positividade que eu tinha de que, olha, não para aqui, você continua, porque os desafios vão acontecer, né? Ainda mais quando eu faço matéria de gestão, vão acontecendo, são várias pessoas diferentes, e você tem que manter uma linha de equilíbrio entre todos esses pensamentos, entre tudo aquilo que isso é, mas ao mesmo tempo você tem que entender qual é o seu valor. O que você tem, quais são as suas raízes, né? E quando eu chego para uma reunião com os pais de gestora colorida, né, eu já entrei muito naquela frase. Eu quero falar com a coordenadora, aí eu falo, sou eu. E aí a pessoa fala assim, não, né? Isso para mim é um estímulo. Porque, ó, sou eu, vamos conversar. E aí, quando eu sento para falar do meu currículo, quando eu sento para falar do que eu sei me preparar, então eu estou num processo. Então, quando a gente fala, eu acho que a gente, é uma das coisas que a gente... eu tenho refletido muito das lives que eu tenho visto e tal. Não que eu dou desmerecer as pessoas que me trouxeram até aqui, mas eu também represento alguma coisa. Eu também represento, eu também sou pertencente. E isso tem um valor para mim, primeiro. Quando a gente fala de pertencimento, né, e quando a gente fala de valor, nós estamos muitas vezes focados no outro, né? Nós fazemos comparação, nós deixamos de entender que nós temos nossas habilidades, nós começamos a nos comparar com o outro, esperando que alguém diga que a gente é melhor ou não, e esquecemos que, para que a gente possa estar hoje, estiveram pessoas antes da gente que tiveram que batalhar muito e trabalhar muito para que nós chegássemos aqui. Então, hoje, eu com 40 anos, eu tenho uma vida que minha mãe nunca imaginou ter com 40 anos. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então, hoje eu tenho essa possibilidade de escolher o horário que eu quero trabalhar, hoje eu tenho possibilidade de escolher o que eu vou fazer. Então, eu tenho 500 milhões de certificação, então desempregado eu nunca fico, mas eu esqueço de lembrar que teve alguém que foi muito forte, muito persistente, que me permitiu chegar até aqui. Então, quando a gente olha para trás e consegue fazer essa reverência, quando a gente olha para trás e consegue entender que nós somos um, nós só estamos repetindo e vindo melhor a cada reencarnação, ou a cada... Então, a sua filha, por exemplo, ela é muito melhor que você num bando de coisa. Agora, o que ela vai fazer com isso, né? Porque só ser melhor não interessa. Eu tenho que utilizar isso a meu favor e a favor dos meus. E sair dessa matrix, né, de que nós não somos suficientes. E eu tenho uma máxima que para mim é muito importante e faz muito sentido. Todo ser humano é valoroso, todo ser humano tem uma história, todo ser humano é importante para o seu meio e importante para o mundo. Porque cada um de nós, a partir do momento que nós nos relacionamos, a partir do momento que nós ajudamos outras pessoas, a partir do momento que nós trocamos histórias, a partir do momento que nós fazemos a nossa energia vibrar, nós estamos ajudando o mundo a ser melhor. E nós temos um grande desafio de lidar com isso, porque a gente quer pensar só no super-homem e na super-mulher. Todos nós, dentro do que nós escolhemos, nós somos supers. Mas com o tempo, através de grandes cobranças, e normalmente são externas, nós deixamos de utilizar o nosso melhor. Deixamos de ser melhor em tudo que a gente faz, porque a gente começa a olhar para a janela, né? Começa a olhar para fora de casa, em vez de olhar para dentro de casa. Então, um dos exercícios que eu trago também para vocês, que eu acredito que é de grande valia, é essa relação do que eu sou muito boa, em tudo que eu sou muito boa. O sistema sempre vai julgar e vai falar de você. Você que escolhe se você vai parar por conta do sistema ou se você vai continuar andando. E quando a gente continua andando, a gente está honrando quem veio atrás. Quando a gente não desiste, a gente está honrando quem veio atrás. E não tem nenhum problema desistir, tá, gente? Às vezes não vale a pena.
mas é entender se esse processo de desistência não se tornou um hábito. Né? Então, quando a gente fez esse exercício de 21 dias, o objetivo era sedimentar, era condicionar a mente, condicionar as emoções a entregar o melhor delas em todas as situações. É verdade. A Elizabeth fez uma pergunta aqui, ó. Qual é a dica para conseguir ter uma rotina de exercícios? Tá muito ruim a mensagem. A gente não está conseguindo te ouvir, está cortando. Agora deu certo? Agora melhorou. A Elizabeth fez uma pergunta. Qual a dica para conseguirmos ter uma rotina de exercícios, alongamento essa quarentena? Elizabeth, depois eu mando no direct, se vocês entrarem aí no Hydrojoy, nós temos vários quarentenas. Durante essa quarentena a gente fez um monte de treino. E tem um dia só de alongamento, um alongamento só de parede, um alongamento articular, um alongamento... Então tem uma série de exercícios. Pode me mandar embora, porque a gente está fazendo uma assessoria né? Para poder receber toda a orientação e tudo mais. Tem uma outra pergunta que agora é para você. Tá um pouco ruim a ligação. Eu estou ouvindo muito mal. Ô, Elizabeth, o que a Flávia disse é que tem a página da Hydrojoy e que tem vários exercícios nessa página. Exercício de alongamento, exercício de... Ela falou algumas outras coisas que eu não sei falar o nome, mas ela disse que ela vai te chamar no direct para te passar as informações. Ó, agora tá dando pra me ouvir? Não dá para entender, tá cortando. Tá cortando, peraí. Vou tirar o fone. Continua cortando. Eu vou tirar o fone. Mas acho que não tem a ver com o fone, não. Deve ser a internet mesmo. Ou pode ser o Instagram. Deu certo? Melhorou. A inteligência emocional. Luciana, vai ficar gravada, sim, a live. Depois eu baixo também para colocar. Eu sempre coloco no YouTube, sempre está disponível. Vamos ver se a gente consegue se dar uma melhorada agora. Ana, como desenvolver a inteligência emocional em crianças, uma vez que não deixamos elas se frustrar? Primeiro, graças a Deus que as pessoas se frustram. Isso é um sentimento, é uma emoção, que na verdade não é um sentimento, não é uma emoção, é um sentimento necessário para que a gente possa fazer as nossas escolhas e lidar com os desafios da vida. A frustração é uma coisa que vai acontecer. A inteligência é como é que essa criança vai lidar com essa frustração. Qual o resultado que ela vai ter a partir dessa frustração? Porque a frustração é inerente ao mundo, é inerente ao ser humano. A pergunta sempre é, o que eu vou fazer com isso? Putz, meu filho se frustrou por determinada coisa. Ok, como é que eu posso mostrar para ele o lado positivo? E o lado positivo é, o que você aprendeu neste processo que você pode fazer diferente para não se frustrar numa outra situação? O desafio dos pais é nós queremos... Pais, tios, nós queremos evitar que os nossos filhos e nossos sobrinhos sofram. Não tem o que fazer, gente. A gente está no mundo de eterna evolução. A partir daí, a gente sempre vai passar por desafios diferentes. A gente vai se frustrar, a gente vai ter raiva, a gente vai ter alegria, a gente vai ter felicidade, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter desânimo. Isso é do ser humano. A inteligência sempre é qual a resposta que eu vou dar em relação a isso. O que eu aprendi com essa experiência que vai me levar para o próximo nível e vai fazer com que eu não me frustre novamente, já que eu sei qual que é a resposta ou o que eu tenho que fazer para evitar, para me frustrar menos. A gente já está chegando nos nossos minutinhos finais. Primeiro, eu queria te agradecer muito. A Ana vai pedir o fazer Ana. O seu projeto, né? Eu gostaria que não ouvi o último, não estou ouvindo as últimas palavras.
você deixar a minha gratidão a tudo que você me proporcionou e que você deixasse as últimas palavras na nossa live. Eu que agradeço. A Flávia fez um vídeo bem emocionante falando desse treinamento, que para mim foi muito importante. É a validação de que o que eu estou fazendo faz sentido, é a validação de que o que eu estou criando está ajudando outras mulheres e outros homens e outros tudes. A minha mensagem, a última mensagem que eu deixo para vocês é: sejam eternos aprendizes, sempre estejam dispostos a aprender. Nunca aceite o não, seja o não da vida, seja o não do filho, seja o não da empresa. Sempre questione as suas escolhas, utilize 3 porquês para você poder fazer as suas escolhas. Por quê que eu vou fazer essa escolha? Na resposta, por quê? E depois, por quê? Porque quando a gente começa, o que muda o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, se você não está conseguindo chegar onde você quer chegar, questione-se. Se você não tem o filho, não consegue criar o filho da forma que você quer criar, questione-se. Se você não tem a casa que você gostaria de ter, questione-se. Porque a partir daí, o seu cérebro vai criando novas sinapses, quer dizer, conexões que vão trazendo para você novas possibilidades, novos pontos de vista, para que você seja uma pessoa mais equilibrada para si e para o outro. E quando eu falo não aceitar não, é neste momento de pandemia, onde dizem para a gente que a gente não pode nada, não tem direito a nada, que a gente tem que se sustentar, tem que se contentar com os 600 contos do governo. Pegue o seu caderninho, anote todas as suas habilidades, anote todas as suas profissões, que você vai ver o quanto de coisa você pode utilizar neste momento a seu favor e a favor do próximo. Agradeço muito a vocês. Foi linda a nossa live, eu amo live, eu sou a rainha da live, então espero vocês em próximas lives que vão acontecer na próxima semana. Beijo, gratidão, vai ficar salvo, tá? Tchau. Tá bom, eu também vou colocar no meu YouTube. Tchau, querido, um beijo. Tchau a todos.